Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Filipenses 2 diz que mesmo Ele sendo Deus, mas não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós estamos reunidos neste dia para dar toda a honra e glória ao nome de Jesus, ao nosso Senhor Salvador, que deixou o céu, deixou a sua glória e se fez como um homem para nos resgatar para si. Então que neste dia o seu coração venha estar transbordante na presença do Senhor e você possa exaltá-lo, porque Ele é digno da nossa adoração. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus. Jesus, desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor. Padeceu, sim, Jesus padeceu. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor e toda a minha vida o seu louvor. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor, pra sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize a minha alma, Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão,
irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. É sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Seja bem-vindo, Senhor Jesus, a este lugar, ao nosso lar. Que o seu nome, ó Deus, seja engrandecido neste dia. Que o nosso lar, onde quer que nós estejamos, seja um altar de adoração ao teu nome, por tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. O Senhor, Rei da glória, o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está vestido de glória e majestade. Que a nossa alma bendiga o teu nome, Deus, porque tu és maravilhoso, tu és grandioso. Nós te exaltamos e nós te bendizemos. Amém. Amém. Bendito seja o Cordeiro Santo de Deus. Meus queridos, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. A palavra de Deus em João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que nós estamos aqui transmitindo este culto. Nós vamos falar neste dia sobre crer. E crer é algo muito importante. Crer é a resposta que nós damos a Deus diante do seu sacrifício, do seu amor e do seu trabalho de redenção por nós. Hoje é um dia muito especial e nós estamos muito felizes porque estamos recebendo aqui em nossa igreja a Convenção Batista Baiana. A convenção que desde 1909 tem sido este centro catalisador de todas as igrejas batistas. Tem sido instrumento de Deus para o crescimento dos batistas em solo baiano. A Bahia é um importante cenário na história do povo batista brasileiro. E hoje você vai conhecer um pouco dessa história. Mas nós temos um grande privilégio, uma grande alegria de receber nossos irmãos batistas baianos de todas as cidades deste estado que estarão junto conosco, se unindo a nós para celebrar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Portanto, eu quero, em nome da Igreja Batista Metropolitana, agradecer e receber aqui todos os amados irmãos que estão conectados a nós neste momento. Juntos formamos uma grande igreja, formamos um grande coro, celebrando diante do nosso Deus, dizendo ao Senhor da alegria que temos de ser parte do seu reino, de sermos o seu povo, de termos sido salvos pelo Senhor Jesus e de termos a oportunidade de crer. Eu quero convidar aqui o nosso secretário-geral da Convenção Batista Baiana, o pastor Genilton Souto, e ele estará conosco nesse instante, a partir de agora. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão. É um privilégio muito especial poder receber a convenção e todos os demais irmãos aqui conosco. É um prazer muito grande. Nós entregamos esta programação nas mãos deles. Fique bem atento, porque Deus estará falando ao seu coração neste dia, porque é necessário crer. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Querido pastor Abraão, Deus abençoe. Muito obrigado a cada um dos irmãos que já estão conectados conosco. A você, batista baiano de todo o estado, temos um grande desafio diante de nós. Este ano é um ano atípico, mas um ano certamente cheio de oportunidades. Alguém disse outro dia que a crise não é para ser vivida, mas para ser liderada. E nós temos diante de nós este desafio de liderar em meio à crise ou diante da crise. E isto me faz lembrar
um episódio vivido por Jesus, experimentado por ele e por seus discípulos, quando um pai aflito na sua angústia e na sua crise, traz um filho para ser socorrido pelos discípulos, e eles não puderam. Então apresentam-no a Jesus, e Jesus, diante daquele homem, ouve o homem dizer: Senhor, se podes, socorre na nossa aflição. Ao que Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Ao que exclamou aquele pai: eu creio. E é nesta mesma perspectiva que eu convido você, querido batista baiano, a continuarmos crendo naquele que pode tudo e naquele que fará tudo o que for possível para que a mensagem do Evangelho continue chegando nos lugares mais distantes da Bahia. Portanto, avante, cristãos baianos. Deus nos abençoe e nos encha da sua graça e do seu Espírito para continuarmos avançando para a honra e glória dele. Aí mesmo da sua casa onde você está, aí mesmo nesse momento de grande ajuntamento, eu te convido a fechar os seus olhos e juntos falar com aquele de quem nós cremos, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que nos uniu, que nos juntou, e a Ele toda honra, toda glória. Pai querido, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma certeza, nós temos em quem crer. Obrigado, Pai, pela possibilidade de continuar com o ajuntamento, porque quem nos uniu foi o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de nos envolvermos com a obra missionária aqui na nossa cidade, na Bahia e no mundo inteiro. Obrigado por uma coisa que nada e ninguém pode tirar de nós. É a certeza de que Jesus agiu em nós e, apesar dos nossos pecados, fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e somos todos povos de Deus. Pai, eu tenho uma certeza, em meio a tanto tempo e tantas incertezas, é que esse será um tempo muito bom. E uma oportunidade para juntar igrejas, juntar promotores, juntar missionários, juntar pastores, juntar o teu povo, para que todos juntos possamos falar: eu creio. Louvado, Senhor, seja o teu nome. Queridos, que oportunidade extraordinária de estar com os irmãos nessa manhã. Muito bom poder ter a certeza de que Jesus, Senhor da nossa vida, permitiu que eu e que você fizesse parte desse momento na história único. Há uma canção que vamos ouvir juntos e que ela fala de um ajuntamento, preparada especificamente para que a gente entenda sobre o nosso chamado. Esse tem sido um tempo muito bom para mim e para você. No vídeo que você vai ver, você vai perceber um QR Code, e você pode iniciar a sua oferta missionária exatamente agora. O nosso alvo de R$1 milhão pode ser começado, e eu espero que sim, que você comece a participar disso nesse instante. Você vai ter a oportunidade de juntos levantarmos a oferta necessária para que o trabalho missionário aqui no campo baiano continue avançando para a glória de Deus. Deus te abençoe. Alguém um dia ouviu o chamado. Viva a fé que sempre em frente vai. O Espírito leve por
Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move, atrai. Do Espírito Santo recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, 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 alguém um dia ouviu o chamado. O desafio da campanha desse ano mudou a nossa forma de fazermos o material de missões. Sempre preparávamos o material e entregávamos para as igrejas, mas esse ano o desafio foi diferente. E a possibilidade de usar a tecnologia e a possibilidade de se entender em meio a todas esses desafios, mexeu com toda a nossa equipe. E a gente tem utilizado dos melhores e os mais novos meios de tecnologias para poder se aproximar de você. É por isso que eu já posso agradecer para os irmãos que já utilizaram o QR Code e já enviaram as suas primeiras ofertas. São ofertas sementes. E o bom de tudo isso é que nessa oportunidade de se aproximar de vocês, conseguimos falar exatamente e diretamente com você. Eu tenho pensado durante esse tempo e tenho perguntado às pessoas com quem eu tenho caminhado ao lado, se você ama o que você faz. Se envolver com a obra missionária é algo que consegue mudar o seu dia. Por isso, eu quero falar para cada promotor, contamos com a sua ajuda.
Precisamos que você nos ajude a conectar toda a sua igreja nesse tempo de campanha missionária. Nosso material, por ser um material digital, que começa a chegar nas igrejas a partir desse instante, ele vai ser movido e mobilizado a cada momento. Diferente dos outros tempos, onde a gente imprimia um material e te entregava, agora nós conseguimos olhar para cada parte do nosso material da campanha e entendendo aquilo que foi mais compartilhado, aquilo que foi melhor percebido, a gente consegue fazer com que esse tempo de dificuldade seja um tempo de oportunidade. Eu acredito que tanto tempo preparando essa campanha, tantas horas, será pequeno para poder mostrar para o Brasil e para o mundo que o Senhor já tinha preparado tudo. Ele é o Deus em quem nós acreditamos. Queremos falar durante todo esse tempo em quem nós cremos e quem nos juntou. Por isso, querido Batista Baiano, você tenha o privilégio e a oportunidade de falar o nosso tema e a nossa divisa. Que isso seja cravado na sua mente e no seu coração. Temos dito, eu creio. Temos lido no texto da Bíblia, a palavra de Deus, que disse Jesus, tudo é possível àquele que crer. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja inútil, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos. Enfim
breve voltará, Jesus em breve voltará. Essa é a nossa esperança, Senhor. É nessa promessa que nós cremos. A promessa de que um dia o Senhor voltará para nos buscar, Senhor. Todos os dias nós queremos reafirmar em nosso coração e declarar que nós cremos em Ti. Nós cremos que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós cremos que Tu és aquele enviado pelo Pai, a fim de sofrer a ira e o castigo de Deus no nosso lugar, para que fôssemos salvos, para que recebêssemos o perdão de Deus, para que nos tornássemos co-herdeiros contigo, Deus. Nós cremos que o Senhor derramou o Teu sangue puro naquela cruz, como um sacrifício vivo, para nos dar vida. E hoje a Tua vida habita em nós, e por isso nós podemos celebrar. Tua vida habita em nós, e por isso nós podemos cantar. Por isso nós podemos dizer que acreditamos em Ti, porque no Senhor nós somos ressuscitados, porque estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas o Senhor morreu naquela cruz, e contigo nós fomos ressuscitados, a fim de desfrutar contigo desse privilégio que o Senhor nos concedeu. Oh Pai, que possamos ser agradecidos todos os dias pelo presente que o Senhor conquistou para nós naquela cruz. Que possamos dia após dia viver a identidade que o Senhor conquistou naquela cruz para nós, de filhos de Deus, de filhos de Deus. Nós somos Teus filhos e nós agradecemos por isso, e queremos dia após dia viver como os Teus filhos, Te obedecendo, sendo fiel à Tua palavra e Te amando acima de todas as coisas, Senhor. Esse é o nosso desejo. Continua a falar aos nossos corações, que aquilo que tem para ser ministrado venha como flecha aos nossos corações, que o Senhor fale tudo aquilo que nós precisamos ouvir, pois o Senhor nos conhece. Que Teu Espírito venha, sonde os nossos corações, que Ele venha como bálsamo, trazendo refrigério, consolo, transformação. Essa é a nossa vontade, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam abertos e o nosso coração totalmente como terra fértil, preparada para receber a semente que será plantada em nós, a fim de que ela cresça, germine e gere muitos frutos para o crescimento e fortalecimento do Teu reino aqui na terra. Essa é a nossa oração. Continua a falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Servir a Deus não é apenas uma questão de boa intenção, mas acima de tudo uma questão de obediência. Temos o desafio de servi-lo na sua obra e durante esse tempo atípico que nós estamos vivendo. Portanto, eu quero chamar a sua atenção e pedir que você atente bem para aquilo que Deus falará conosco por meio da sua palavra, utilizando o seu servo, pastor Adelson Augusto Brandão Santa Cruz, o presidente da Convenção Batista Baiana, esse efusivo e bom expoente da palavra de Deus, certamente falará aquilo que Deus deseja que eu e você ouçamos neste dia. Obrigado, pastor Genilson. Batistas baianos que celebram a Jesus nessa manhã através desta plataforma, junto com todos os membros e congregados da Igreja Batista Metropolitana aqui em Salvador, a graça e a paz vos sejam multiplicados. Um privilégio muito grande poder compartilhar a palavra de Deus neste culto especial, onde estamos lançando mais uma campanha de missões, onde vamos falar sobre fé, sobre crença, onde vamos declarar, vamos afirmar, eu creio, e Jesus já disse, tudo é possível que crer. Eu creio na palavra de Deus e nas bênçãos prometidas ao seu povo. Por isso quero, nesta ocasião, principiar com um texto que sempre o utilizo como palavra de bênção. É uma oração de um servo do Senhor, Moisés. No Salmo 90, no versículo 17, ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus.
e confirma, sim, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Neste texto, Moisés fala sobre a eternidade de Deus, a transitoriedade da vida humana e suplica a graça de Deus para essa nossa caminhada. Eu sou encantado com as bênçãos da graça. É um termo muito rico que às vezes é empobrecido no nosso discurso evangélico. Nós o limitamos apenas ao contexto soteriológico da salvação, como se precisássemos da graça apenas para ser salvo, por causa do conhecido texto, pela graça sois salvos por meio da fé. John Stott comenta esse texto e diz que precisamos da graça para a vida, para a caminhada, para o ministério. Assim é que ao jovem pastor Timóteo, Paulo disse: fortifica-te na graça. Aí eu aprendo que a mesma graça que salva é também a graça que fortalece. O próprio Paulo orou por um problema e a resposta que ele ouviu foi: a minha graça te basta. E a ideia que a gente extrai do texto é que a minha graça te supre, te preenche, te abastece. E aí eu aprendo que a mesma graça que salva e fortalece é a graça que nos abastece. Por isso, batistas baianos, seja sobre vós a graça do Senhor, a graça que salva, a graça que fortalece, a graça que abastece. Mas nesse tempo de desafio para o trabalho, eu quero tomar emprestada a oração de Moisés, quando ele suplica: seja sobre nós a graça, e que a graça confirme a obra das nossas mãos. Então, queridos, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, colega pastor, que a graça do Senhor seja sobre a tua igreja, o teu ministério, batistas baianos, que a graça do Senhor seja sobre o nosso campo missionário, e que uma das evidências disso seja a confirmação da obra de nossas mãos. E eu creio que Deus vai derramar abundante graça sobre a vida de todos nós. Então, em nome de Jesus, desejo essa palavra inicial de bênção, esse ministrar de Deus ao nosso coração. A Bíblia termina com essa palavra: a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Queridos, o tema da nossa campanha é um desafio à fé. E eu separei para a nossa reflexão, nesta ocasião, o texto de Marcos, capítulo 9, onde nós vamos analisar o contexto da nossa divisa, onde o homem diz: eu creio. Antes disso, Jesus lhe diz: tudo é possível ao que crê. Eu quero convidar a todos para a leitura da porção bíblica da Palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versículos 14 até o 29. Nós vamos proceder a esta leitura. Quero deixar aqui o abraço e a gratidão em nome de todos os batistas baianos, ao pastor Abraão, à irmã Cléo, a toda a sua equipe, que se une à Convenção Batista Baiana para o lançamento da campanha de missões estaduais 2020. Que Deus vos abençoe mais e mais. Vamos proceder à leitura do texto. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, e rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando.
Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste homem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomado pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Que o Senhor aplique a porção lida da sua palavra em os nossos corações. Meus amados, o objetivo dos evangelhos na Bíblia é produzir fé, revelar Jesus e produzir fé na sua augusta pessoa. O evangelista João encerra o seu evangelho, João capítulo 20, versículo 30, dizendo que estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. No texto em destaque, fé e credulidade se contrapõem. São duas questões de destaque. Nós temos, por exemplo, o desabafo de Jesus no verso 19. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Nesse mesmo texto, temos uma comovente declaração de fé. O homem com lágrimas declara: eu creio. Mas nesse mesmo texto, nós temos um pedido de ajuda para crescer na fé. Ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me a ter mais fé ainda. Meus amados, a pergunta que se impõe nesse tempo, nessa hora de reflexão, nesse lançamento de campanha é a seguinte: quando o assunto é fé, como é que nós nos situamos? Saibam todos que nosso bem-estar, nossa felicidade, nossa final vitória, a salvação pessoal está intimamente ligada a essa nossa resposta. Na abertura desse culto, o pastor Abraão afirmou que fé é a nossa resposta diante de Deus. E qual tem sido a nossa resposta diante de Deus? Quando o assunto é fé, como é que nós nos situamos? O texto revela pelo menos 3 níveis de fé, e eu quero considerá-los para a nossa reflexão e edificação. O primeiro que nós detectamos aqui no verso 19, com a leitura, a interpretação textual do verso 19, é a fé ausente, manifesta na incredulidade. Fica evidente a incredulidade aqui na impotência dos discípulos. A incredulidade aqui foi manifesta no fracasso diante do esforço para expelir um demônio. A incredulidade aqui ficou comprovada no prolongamento do sofrimento naquelas vidas. A incredulidade é denunciada aqui no desabafo de Jesus. Ó geração incrédula! Fica evidente que o nosso texto trata da questão da fé, ou da ausência de fé, da incredulidade. Algo curioso e assustador na caminhada do povo de Deus é o fenômeno da incredulidade. William Hendricks diz que Jesus podia estar aqui muito decepcionado com a geração, aquela geração, daí o termo, ó geração,
estar muito decepcionada com a reação negativa de tantos face às múltiplas evidências do seu poder, do seu amor, da sua divindade. Mas chama atenção ao fato deste desabafo de Jesus vir após a informação de que os discípulos não puderam. E a inferência que se faz é que Jesus está desabafando aqui por causa da incredulidade dos seus discípulos. E a incredulidade sempre foi um problema na caminhada do povo de Deus. Não foi diferente com os discípulos. Mesmo já estando caminhando há muito tempo com eles, ainda eram incrédulos, ainda tinham fé vacilante. Quem não conhece a famosa história de Pedro, num ato de fé, caminhando sobre as ondas, mas de repente olha para as circunstâncias e começa a naufragar, e o Jesus lhe repreende: por que duvidaste, homem de pequena fé? E essa problemática se arrasta até mesmo depois da morte e na manhã da ressurreição. A dificuldade dos discípulos de crerem no poder de Jesus em vencer a morte. Uma semana depois de ressurreto, Jesus aparece mais uma vez. E um dos discípulos que estava incrédulo, que não tinha aceitado o milagre, é confrontado e Jesus lhe diz: não sejas incrédulo, mas crente. John Charles Riley, comentando o texto, fala do perigo e do prejuízo que é a falta de fé na história do povo de Deus. O homem diz aqui: roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não puderam. E por que não puderam, amados irmãos? Por causa da incredulidade. Marcos capítulo 6, versículo 6 diz que Jesus admirou-se, usa essa expressão, admirou-se da incredulidade dos seus conterrâneos. E essa expressão, traduzida por ficar admirado, aparece dezenas de vezes nos evangelhos. Via de regra, para descrever o povo admirado com a fala, com os milagres, com a conduta de Jesus. Mas por 3 vezes, ela é usada com relação a Jesus e as pessoas. E 2 vezes dela tem a ver com fé. E foi fé de pessoas que não faziam parte daquele contexto. Uma delas é a mulher cananeia, que chega implorando ajuda, a cura, a libertação para sua filha. Ao final da vitória, Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus admirou-se da fé daquela mulher cananeia, também chamada de grega. O centurião de Cafarnaum é outro exemplo de surpresa positiva. Em meio a tantos incrédulos, aquele homem surpreende, Jesus admira-se e diz: nem mesmo entre o meu povo, nem mesmo em Israel, encontrei tamanha fé. O que eu quero chamar a atenção é que às vezes a incredulidade insiste em permanecer no nosso meio. O texto nos faz refletir sobre questão, nível de fé. E um deles, lamentavelmente, bem presente, chama-se a incredulidade. No texto de Marcos 6, é informado que Jesus não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade. Os discípulos não puderam expelir o demônio por causa da incredulidade. O povo de Deus ficou fora de Canaã por mais 40 anos, peregrinando no deserto por causa da incredulidade. A incredulidade é tão prejudicial que é muita gente sendo destinado ao inferno porque não crê. João capítulo 3, verso 18, um diálogo com Nicodemos, o Senhor Jesus diz: o que não crê já está julgado. Esse texto é um alerta e um convite à reflexão. Pois podemos ser religiosos, professos, mas ainda assim incrédulos. Podemos ser cristãos teóricos, mas ateus na prática. John Charles Riley comenta a passagem e diz que nos evangelhos nós encontramos fé onde menos se espera, na mulher cananeia e no centurião de Cafarnaum. E às vezes ela está ausente exatamente no meio dos seus discípulos. Batistas baianos, em meio aos desafios do presente momento,
nós somos desafiados a crer, a deixar de lado a incredulidade e afirmar a nossa fé em Jesus. Quando o assunto é fé, muitos situam-se no nível da incredulidade. Mas eu aprendi pelas Escrituras que crer é uma decisão. Rejeite a incredulidade e delibere crer. Segundo nível de fé que nós vamos encontrar na passagem a preço é a fé vacilante. A fé que duvida, a fé que oscila, que é volátil, que é insegura. Ela está retratada no primeiro momento na conduta do pai do menino que é levado ao Senhor Jesus. Os comentaristas dizem que a experiência negativa, aliada aos reiterados fracassos, inclusive um que acabava de acontecer, abalou a estrutura de crença do suplicante pai. O livro de Provérbios diz, no capítulo 13, verso 12, que a esperança demorada faz enfraquecer o coração. A fé vacilante do pai do jovem é manifesta no final da sua fala ao Senhor Jesus, no versículo 22, eu destaquei na hora da leitura. Quando ele expõe a sua causa, quando ele faz o seu pedido, ele o faz movido por fé, mas uma fé vacilante. É tanto que ao formular o pedido ele diz, se podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. As circunstâncias adversas da caminhada, a desilusão com os discípulos de Jesus, tudo isso afetou negativamente a fé agora vacilante daquele pai, assim como as ondas e o vento bravio afetaram a fé do discípulo Pedro caminhando sobre as ondas. E eu quis, neste momento da reflexão, responsabilizar os discípulos de Jesus pela fé vacilante, oscilante daquele homem. Eu comentava esse texto com meu filho caçula em casa, ele dizia, pai, acho que você está pegando pesado com os discípulos. Fui aos comentários, e o doutor William Barclay diz que aquele homem foi desalentado por causa da experiência negativa com os discípulos. Ele disse que a sua fé foi maltratada pela incredulidade daqueles que andavam com Jesus. Tudo isso terminou com um homem que só podia dizer, se podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Temos vivido dias difíceis, tempo de prolongado sofrimento, tempo de muitas decepções, algumas delas pelos representantes de Cristo. Aproveito para dizer que temos um tesouro em vaso de barro, e o vaso de barro cai e quebra, mas o Evangelho continua sendo tesouro, continua sendo precioso. Às vezes, problemas são gerados a partir de condutas negativas dos que servem a Jesus. Às vezes nós recebemos palavras desalentadoras de quem deveria nos incentivar à fé. Me recordo da experiência de Jesus com Jairo, quando ele está indo à casa de Jairo, alguém chega e diz para Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a menina já morreu. E eu gosto que Jesus se interpõe naquele diálogo e diz, Marcos 5,36, não temas, crê somente. Estou aqui para dizer aos batistas baianos que crer é uma decisão. Rejeite a dúvida e creia firmemente em Jesus. Deixe o medo e a hesitação e creia, porque tudo é possível ao que crê. Nós encontramos esse segundo nível de fé do nosso texto, a fé vacilante, a fé que oscila, a fé que está insegura. Mas a experiência continua. Ao ouvir sobre o pedido daquele homem com a fé vacilante, o Senhor Jesus responde, olha, o problema não é se eu posso fazer, se eu posso curar, se eu posso ajudar, é se você pode crer. E ao ouvir esta palavra de Jesus, o pai do jovem, jovem que até então estava possesso, decide então dar um passo de fé. Ele decide crer, ele declara, eu creio.
A experiência mostra que ele cresce na fé. Ele ouviu a palavra de Jesus, tudo é possível ao que crê. E imediatamente ele faz a confissão de fé. Eu gosto desse estilo de Marcos. Se você ler com atenção o Evangelho de Marcos, ele usa muito imediatamente. Verso 23, Jesus declara: tudo é possível ao que crê. E como a palavra produz fé, a fé vem pelo ouvir, aquele homem recebeu a palavra de Jesus, naquele contexto de desilusão, de incredulidade e de fé oscilante. Ele ouve Jesus dizendo: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:24 diz que imediatamente, emocionado, com lágrimas, eu gosto desse homem, com lágrimas, ele declara: eu creio. Em meio ao turbilhão de fatos negativos, em meio àquela crise, em meio àquele sofrimento prolongado, em meio àquele terrível problema, ele ouve as palavras de Jesus: tudo é possível ao que crê, e decide crer. Bendita a decisão. Por causa desse ato, por causa dessa decisão, o seu filho foi liberto. Jesus acolheu. E eu acho bonito porque ele não apenas afirma a sua fé, eu creio, mas ele adiciona um pedido, e é extraordinário. Ele diz: ajuda na minha falta de fé. Esse texto tem sido às vezes mal interpretado. John Charles Riley diz que ele está dizendo mais ou menos o seguinte: eu creio, mas eu quero crer mais ainda. William Barclay diz que ele diz alguma coisa do tipo assim: se ainda fica em mim algum desalento ou alguma dúvida, tire-a e me enche de uma fé correta. Nós temos aqui o terceiro nível de fé, de uma fé declarada e crescente, de alguém que declara que crê e quer crescer na fé. Esse é o objetivo desta mensagem. Este é o desafio que trazemos com a nossa proposta de campanha. Crer é uma decisão. Ouça a palavra de Jesus que diz: tudo é possível ao que crê. E a exemplo daquele homem, declare: eu creio. E ajuda-me a ter uma fé perfeita. Ajuda-me a crescer nessa fé. Amados irmãos, a Bíblia nos orienta a crer. 1 João capítulo 3 diz que o seu mandamento é este: que creiamos no nome de Jesus Cristo. Querido que me acompanha nesta reflexão, creia e verás a glória de Deus. Creia que Jesus é maior que o seu problema. Creia que Jesus é a solução. Creia, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Creia mesmo quando há sinais negativos e de morte e de derrota ao redor. Creia e supere. Creia e da fraqueza retire forças. Ouça a voz de Jesus dizendo nesse tempo difícil: tudo é possível ao que crer. E é com esse mote que nós queremos lançar a nossa campanha de missões estaduais. E como ele se encaixa no momento que vivemos. Isso tudo porque missões é um trabalho de fé. Quem crê se envolve. Quem crê, ora. Quem crê, contribui. Quem crê, vai ao campo missionário. Ao longo da nossa história, em nenhum outro momento fomos tão desafiados como batistas baianos, como o tempo presente. Não é clichê, não é lugar comum, mas essa campanha será uma campanha de fé. O nosso alvo só se explica pela fé. Ou então a insanidade da diretoria e do conselho. A participação de cada igreja, de cada crente, se dará fundamentada tão somente pela fé. Porque senão nós íamos apresentar desculpas para não participar. A nossa oferta será uma oferta de fé. Eu vou repetir a frase tão oportuna que o pastor Abraão disse no início desse culto. Fé é a nossa resposta diante de Deus. Qual será a sua resposta diante dos desafios da obra de Deus? Esperamos dos batistas baianos uma resposta de fé. Esperamos dos batistas baianos uma participação de fé.
Que pela fé a gente possa superar todas as dificuldades do tempo presente. Pela fé, meu querido irmão, ore, contribua, vá, compartilhe. Mostre a fé que você possui através desta obra missionária. Tudo é possível ao que crê. Eu creio, por isso eu oro. Tudo é possível ao que crê. Eu creio, por isso eu contribuo. Tudo é possível ao que crê. Eu creio, por isso eu vou, eu entrego a minha vida para esse trabalho. E você? Eu creio. E oro com aquele homem. Ajuda-me a ter uma fé ainda mais perfeita. Se algum resquício de dúvida, que ele seja afastado. A nossa participação se dará como uma resposta de fé aos desafios dos campos. Eu quero terminar com uma historinha. Meu professor de homilética dizia: conta uma história para terminar. O outro professor, Ademar Paglia, ele disse o seguinte: o primeiro que eu fiz referência foi Gilton Moraes. Ademar Paglia disse: cuidado com as histórias. Tem muito pastor contando história mentirosa. As ilustrações, que você não sabe de onde veio, uma fake news ilustrativa. Mas eu quero contar uma história e me permito a referência pessoal. Ano de 1983. Eu tinha 17 anos, estudava em Amargosa, fazia o 2º grau, filho de família pobre, com recursos limitados. Fui para um culto de levantamento de oferta missionária e eu tinha apenas o dinheiro da passagem para voltar para minha casa no final de semana seguinte, que tinha já tirado, reservado e guardado numa gavetinha da estante do meu quarto. Quando eu cheguei no culto, na classe dos adolescentes, antes do culto, a professora estava fazendo o levantamento da oferta que era por classe. E eu passei o tempo todo da aula com uma vozinha dizendo: vai em casa. E eu morava a poucos metros da igreja. Vai em casa, pega o dinheiro da tua passagem e dá para missões. O lado racional dizia: não, é o dinheiro da minha passagem, como é que eu vou em casa? Vai em casa, pega o dinheiro da tua passagem e dá para missões. Era pouca coisa. Deslocamento de 36 quilômetros, hoje talvez 10, 15 reais. Mas era tudo o que eu tinha como adolescente que estava estudando fora. Eu não aguentei aquela voz: dá o dinheiro da tua passagem. Eu fui em casa. Peguei tudo e já estava terminando, procurei a irmã Expedita, minha professora, e disse: toma aqui. Ah, que paz! Como é bom a gente responder positivamente aos desafios da palavra de Deus. O tempo está acabando, deixa eu só te dizer o que aconteceu. No dia seguinte, na sala de aula, a gente conversava sobre o resultado de um Bavi, e o meu Vitória tinha sapecado uma humilhante derrota no Bahia, e a gente comemorava e conversava. Um professor passou, e era rubro-negro, né? E começou a participar da gente, perguntou de onde eu era, eu disse que era de Brejões. Ele disse: olha, eu trabalho em Brejões, dia de sexta e dia de sábado, se você precisar ir lá, eu te levo. Estava ganhado, né? Tinha resolvido o problema do dinheiro da passagem. Lembra que eu tinha entregue no dia anterior? Mas Deus, Ele é tremendo. Ele não apenas me deu a carona naquele final de semana, mas o restante do meu curso, eu tinha carona 0800 de Amargosa para Brejões. É assim que Deus faz. Eu creio, por isso eu contribuo. Eu creio, por isso eu vou. Eu creio, por isso eu compartilho. Eu creio, por isso eu oro. Você é desafiado nessa campanha, num ato de fé, participar desse trabalho. Talvez você diga que o que tem é muito pouco. E aí eu quero te lembrar a história de um adolescente, um outro adolescente, agora é da Bíblia, João 6:9. Tinha uma multidão faminta, eles não tinham recurso para comprar comida para mais de 15 mil pessoas. E um jovem diz: olha, eu tenho aqui 2 piabas, que é 2 peixinhos e 5 pães. O que é isso para tanto? Disse um dos discípulos. Mas Jesus pega aqueles 2 peixinhos e os 5 pães e faz um milagre.
Num ato de fé, você é desafiado a colocar o seu pouco diante do Senhor. No ato de fé, você é desafiado a participar, a agir. E eu te digo, creia, creia e verás a glória do Senhor. A palavra de Deus nos diz que tudo é possível ao que crê. Que Ele vos abençoe mais e mais. Nós vamos prosseguir com... Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio desses que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no desses que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória,
Aleluia, eu quero convocar você a orar comigo nesse instante, convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus, depois de termos sido desafiados por meio desta palavra. Ó Deus, nós te bendizemos, Senhor, te agradecemos, porque hoje, mais uma vez, o nosso coração foi aceso com a chama da tua verdade, da tua palavra. Bendito seja o Senhor. Senhor, que esta palavra venha exatamente para renovar a fé do teu povo. E se nós estamos vivendo, Senhor, neste momento, num cenário que nos inspira a incredulidade, que nos empurra para cima de uma fé vacilante, que contra tudo o que está acontecendo, mas dependendo do Senhor e confiando no Senhor, possamos dar uma resposta com uma fé consistente, com uma fé crescente, como neste dia nós fomos desafiados. Toma todo o teu povo nas tuas mãos, toma todos os batistas deste estado nas tuas mãos, todas as igrejas que neste momento têm enfrentado este problema e algumas com tantas dificuldades. Nós te pedimos, Senhor, que este momento seja um momento de fortalecimento da nossa fé, que nós possamos enxergar o Senhor no meio da tempestade, no meio do deserto, que o nosso coração não esteja vacilante, pelo contrário, nós possamos ter certeza absoluta de que o Senhor está conduzindo todas as coisas segundo o teu propósito e a tua vontade, e que de verdade nós possamos crer no Senhor. Cremos nisso, Senhor, colocamos nosso coração na tua presença, que possamos dar uma resposta ao Senhor e que a nossa resposta seja sempre: eu creio, Senhor, eu creio, para que possamos ouvir do Senhor que tudo é possível àquele que crê. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, abençoa todo o teu povo para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos queridos, muito obrigado por estarem conosco neste momento. É um privilégio para nós, a Igreja Batista Metropolitana, sediar neste dia a Convenção Batista Baiana aqui, na pessoa do nosso presidente, que trouxe esta palavra tão desafiadora, pastor Adelson Santa Cruz, e também o pastor Genilson Souto, secretário executivo, e o pastor Davi Pina, que é o nosso gerente de expansão. A Convenção Batista é o elo entre todas as igrejas. Se você faz parte de uma igreja batista nesse estado, você precisa estar envolvido, você precisa estar mergulhado em tudo aquilo que a convenção tem feito em seu campo missionário, ajudando a sustentar todos os obreiros que estão por todos os cantos deste estado, em lugares que talvez muitos de nós não teríamos coragem de ir, mas ali estão os obreiros corajosamente pregando o evangelho de Jesus. Portanto, nós devemos dar todo o suporte, todo o apoio necessário para que o trabalho de expansão missionária no nosso estado seja crescente e seja uma bênção para todo este estado e também para o nosso país. Se você se sentiu desafiado a enviar a sua oferta, você pode entrar depois ali no site de missõesestaduais.org, procurar ali as informações necessárias, receber na sua igreja o material de missões estaduais e também fazer a contribuição da sua igreja ali no site de missões, tem todas as informações necessárias. Que Deus abençoe os irmãos, que esta chama continue crescendo dentro de nós, que o Senhor encontre no nosso coração, não a ausência da fé, não uma fé vacilante, mas a fé consistente e a fé crescente, que esta palavra esteja no seu coração. Muito obrigado por você estar conosco, é um privilégio e uma bênção sermos parte do povo de Deus, sermos parte também desta família batista, que o Senhor nos mantenha unidos em nome de Jesus. Eu quero aqui também deixar uma mensagem aos membros da nossa igreja, a Igreja Batista Metropolitana. Continuamos todas as nossas programações normais. Nós vamos cantar agora e celebrar diante de Deus com alegria e vamos encerrar este culto. Se você gostaria de fazer também a sua contribuição para a Igreja Metropolitana, você que é membro da igreja, por favor, não vamos confundir agora as coisas, não é? Se você é membro da igreja e quer fazer a sua contribuição, você terá essa oportunidade também. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça infinita de Jesus, o poder e a presença do Espírito Santo de Deus, seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus.
Amém e amém. Deus os abençoe. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Mas vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo! Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Obrigado, Jesus, porque nós podemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Não precisamos andar pelos ventos que vêm a querer nos governar, mas nós podemos confiar inteiramente no Senhor, entregar nossa vida ao Senhor e confiar que o Senhor cuida de cada um de nós. Por isso, recebe, ó Deus, cada dízimo, cada oferta dedicada no teu altar, e principalmente as nossas vidas, Senhor, nosso lar. Todos os nossos sonhos, planos estão depositados diante do Senhor, porque nós somos teus, Pai. E que a tua glória seja revelada
em cada um de nós, em cada lar, Deus, e que a glória do Senhor a cada dia venha encher a nossa vida e nós possamos te servir melhor, com fidelidade e com gratidão nos nossos corações. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, no nome de Jesus. Amém, amém. O Senhor te abençoe. Meus olhos não veem e não há alegria em meu coração. Quando os meus olhos não veem, tua palavra me lembra que só tu és, Senhor. Faz em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, somente para o teu louvor. Torna os teus sonhos em sonhos meus, faz do meu respirar canção ao Senhor.
Faz em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, somente para o teu louvor. Torna os teus sonhos em sonhos meus. Faz do meu... Sim, Senhor, canção ao Senhor, canção ao Senhor. Faz em mim o teu querer, Cumpre em mim a tua. sim, era boa, perfeita e agradável. Eis-me aqui, Senhor, somente Para o teu torna os teus sonhos em sonhos meus. Faz do meu